Muito bem, estamos de volta, são 7h17 em Campos, com o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. De volta, e agora a gente recebe com muito prazer no programa de hoje o subsecretário de governo do município de Campos, que vem para fazer um balanço desse plano de retomada das atividades econômicas e sociais e todas as ações que estão sendo promovidas pela prefeitura, que aliás tem recebido aí até, o Fábio, através aqui do programa e na rua também, né, o reconhecimento de muita gente sobretudo a atuação de vocês todos, de toda a equipe, que é comandada aí pelo Rafael, no que diz respeito ao... Ontem, por exemplo, o próprio bispo Dom Fernando Rifan falava isso. Se o governo tem outros erros, é uma coisa, mas no que diz respeito ao combate ao coronavírus, essa questão do controle, o governo municipal, o governo de Rafael, né, está se saindo muito bem até o momento. Ô Fábio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo aí mais uma vez. Espero que a gente possa fazer aí um balanço geral disso tudo que está acontecendo e dessas ações, esclarecer um pouco mais aí essas cores. Eu já coloquei lá na pauta lá de laranja, né? A gente combinou de laranja para verde, aí Suzy perguntou, verde? Eu falei, não, cara, vamos liberar logo, pelo amor de Deus, mas com responsabilidade acima de tudo. Bom dia, Fábio Bastos. Bom dia, Cláudio. Eu acho que todas as oportunidades que nós temos para esclarecer a população, principalmente através do Folha no Ar, que tem uma audiência maravilhosa, é muito importante, porque muitas pessoas ficam com dúvidas, nós temos decretos, eu tenho amigos que falam, resume para mim, tem muita letrinha lá pequena, me ajuda. Então, a comunicação da prefeitura vem trabalhando nesse sentido, de tentar esclarecer a todos, e todas as oportunidades que nós temos para falar é muito bom. Então, meu bom dia, meu agradecimento por estar aqui com mais esse espaço para falar. Bom dia ao pessoal que já está desde cedo no streaming, que já está pela rádio. Bom dia a todos e estou aqui para tirar todas essas dúvidas. E já pegando um gancho engraçado quando eu vi ontem e me mandaram mensagem, mas como assim, do laranja ao verde? Eu falei assim, é justamente isso, a ideia de explicar todo o plano para que todos consigam entender. Muita gente pergunta data, e eu acho que precisamos explicar cada vez mais o que está acontecendo, colocar números na mesa e poder estar dialogando com todos para fazer, né, tudo que é possível. Então, meu bom dia e agradecimento especial justamente por essa oportunidade. E você sabe que essa questão do laranja para verde, a gente falava ontem, pulamos o amarelo nessa história, mas aí a gente vai explicar isso no segundo, você explica para a gente no segundo bloco, porque tem o vermelho, tem o laranja, que é o que nós estamos, tem o amarelo, o verde e, por fim, o branco, que aí a coisa, né, é mais, talvez, lá para... Não sei, você vai explicar lá na frente, talvez seja na questão já da vacina, né, da descoberta da vacina, o branco. Bom, mas antes de falando em números na mesa, como você disse aí, a gente começa com os números então do CCC, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, que foi inaugurado agora no dia 30 de março, né, a 30 de março, e vai fazer 3 meses semana que vem. 90 dias, hoje 25, estamos com praticamente 85 dias do CCC, que começou com 19 leitos de UTI. Qual o balanço que você faz aí desses praticamente 90 dias, da ampliação do número de atendimentos, enfim, tudo sobre o CCC? Cláudio, eu acho assim, o CCC ele é justamente aquilo que você estava falando, que o Dom Fernando positivou, é uma dos marcos do governo Rafael Diniz, em que nós conseguimos em tempo recorde, em cerca de 5 dias, abrir 19 leitos de UTI e 40 leitos clínicos. No começo, óbvio, nós tivemos ainda uma baixa frequência, começamos lá em março, no primeiro dia de atendimento, tivemos 16 atendidos, tivemos uma pessoa em CTI, uma pessoa em enfermaria, ou seja, números muito baixos, e aí a gente vem em abril, já aumentando esse número, passamos a quase 700
atendimentos, com 12% de enfermaria e 30% de CTI, até que chegamos em maio, já efetivamente com números mais consideráveis. Tivemos em maio 2.400 atendimentos e ali já teve o pico de atingir, no final de maio, quase 70% de ocupação dos leitos clínicos e 92% de ocupação de leitos CTI. E aí é importante destacar justamente o nosso trabalho, porque quando a gente está falando em maio, a gente está falando em previsões que nós tínhamos de no final de abril e outras no meio de maio, de ter o hospital de campanha aberto. Então o trabalho do prefeito Rafael foi justamente de não parar, não contar com o hospital de campanha por conta, obviamente, de todas as notícias que a gente tem conhecimento. Então nós ampliamos a capacidade do CCC, passando a 29 leitos de UTI e 60 leitos clínicos. E aí nós atingimos, dados de ontem, Cláudio, 5.974 atendimentos. Posso te dizer que talvez hoje de manhã a gente já esteja beirando, já tenha atingido os 6.000 atendimentos no CCC, estando hoje com uma ocupação de 70% na enfermaria, leitos clínicos, e 100% de ocupação de leitos de UTI. É importante destacar, e aí obviamente a gente está começando o nosso apanhado, que nós ampliamos a nossa rede. Hoje nós não temos só o CCC, mas temos o CCC sim como referência, tá? É a nossa maior referência, é o nosso maior marco de combate ao coronavírus. Por esses dados aí que você revela para a gente, você disse que abril teve aquele número menor, né? Em maio a coisa pegou, e aí você falava de quase 2.000 atendimentos e de 100% da ocupação das UTIs, e agora em junho, já hoje dia 25, você fala em de novo 100% dos leitos de UTI do CCC. A gente está se referindo só ao CCC, porque a gente vai chegar nos números maiores aí, que Campos parece que já passa de 200 leitos de UTI. Dá para fazer uma avaliação, você que está acompanhando de perto, com toda a equipe, porque a grande pergunta, a única pergunta agora é assim: as pessoas chegam para a gente, eu estou aqui conversando com você, que é subsecretário, ontem nós conversamos com o bispo, né, Dom Fernando Rifan, a gente conversa com os sanitaristas, os médicos que estão na linha de frente, enfim. As pessoas chegam para a gente, quando pode, quando consegue, ou até pelo zap, e falam: Nogueira, quando é que isso vai passar? Falei: olha, nem o maior cientista aí consegue revelar exatamente. O que a gente naturalmente acompanha são os picos e também as recaídas aí desse pico. Agora, me parece que os números que você passou, depois de maio a coisa subiu, né? Chegou o máximo lá de ocupação e deu uma quedazinha lá para o final de maio, mas está voltando agora de novo? Você fala em 100% de ocupação lá do CCC? Não, na verdade não. Deixa talvez eu explique melhor isso quando a gente estiver no segundo bloco e falarmos justamente sobre o nosso plano de retomada, em níveis como que a gente está. A gente tem números reais que demonstram o que está acontecendo. Eu não vou antecipar, não, vamos deixar para o segundo bloco. Uhum. Mas não, basicamente, quando a gente for falar sobre os outros números, os outros leitos, nós temos sim, em junho, de maio para junho, um aumento da disseminação do vírus, sem sombra de dúvidas. Temos um fator, Cláudia, que assim, os próprios técnicos de saúde, eles não sabem explicar efetivamente, mas parece que tem cepas do vírus que são mais agressivas em determinadas localidades, enfim. E a gente tem visto isso acontecer em Campos, porque, por exemplo, vou pegar dados da última semana. Na última semana, o número de disseminação do vírus, de contágio, diminuiu. Só que o número de pacientes graves aumentou. Houve um maior índice de internação em leitos clínicos e de UTI. São coisas assim que não tem muita lógica se formos falar apenas em dados, em números. Mas a gente vem desde lá, e aí desde
de maio, quando a gente resolveu ampliar os leitos de UTI, quando eu falei, a gente atingiu em 22 de maio 92% de ocupação dos leitos de UTI do CCC. Então, assim, a gente já tinha esses 29 pessoas, 28, né, pessoas em leitos de UTI. Então, assim, a gente já vem com a capacidade do CCC, principalmente quando a gente fala em leitos de CTI, a gente já vem trabalhando num alto índice desde maio. Então, foi isso que nos levou e continua sendo nosso trabalho incessante, e não ficar parado e tentar ir ampliando a capacidade cada vez mais conforme a necessidade. Então, assim, em termos de leitos, eu não te diria que piorou, de uma maneira muito fria, dizendo, né? Mas, de fato, nós tivemos o maior índice de gravidade na doença, no avanço da doença, pessoas com a necessidade de internação em UTI. E aí é importante lembrar, Cláudio, que essa doença, infelizmente, ela demanda muito tempo de internação. Nós estamos vendo pessoas ficando 20 ou mais dias em leitos de UTI quando precisa, quando ela é entubada. Então, assim, isso faz com que, a cada vez que há necessidade maior do atendimento, a gente vai aumentando a necessidade de leitos de UTI. É isso que nós temos visto. Importante destacar que, falando sobre esses números que eu estou apresentando, principalmente quando a gente fala em 6 mil atendimentos, nós tivemos, basicamente, se a gente tem hoje ocupado 40 leitos de UTI, 40 leitos clínicos no CCC, com 29, a gente tem hoje 69 pessoas lá internadas. Sendo que nós tivemos de entrada quase 400 pessoas, ou seja, a gente pode dizer que o CCC já atendeu, internou e se recuperaram só a partir do CCC 320 pessoas aproximadamente, 330 pessoas aproximadamente, entendeu? Então, assim, esse número é dinâmico, ele acaba sendo dinâmico e o CCC, sim, de fato, tem trabalhado desde o final de maio com a sua capacidade praticamente ao máximo, o que nos levou a ampliar a nossa rede de atendimento. Pois a gente sabe que cada um tem uma reação com o vírus. Depende de uma série de fatores, como, por exemplo, idade, comorbidades, né? Se a pessoa tem algum tipo de doença, é sedentário, essa coisa... o sistema imunológico está mais fraco, a reação de cada ser humano é diferente, a gente sabe bem disso, e principalmente a idade é fundamental, é importante sim, mas a gente tem perdido muitos jovens. Para o primeiro caso mesmo, um dos, né, que o Aloysio Abreu anunciou aqui na Folha FM, anunciou no jornal Folha da Manhã, foi do Hudson, né, motorista de caminhão, tinha uma vida tranquila, não tinha excesso, falaram, nem comorbidade tinha, né? Falaram que ele era obeso, aí a gente ficou até questionando que se ele é obeso, a gente está enrolado aqui, né? Então, a gente brinca, mas a situação, a gente ri, mas a coisa é séria, é muito, muito grave. Então, a reação de cada um depende desses fatores. Agora, o que a Prefeitura fez com o CCC foi uma estratégia, até que ponto, do seu ponto de vista, importante, no que diz respeito principalmente à ausência do hospital de campanha, que a princípio foi prometido para, eu não vou lembrar as datas aqui de cabeça, mas me parece que 30 de abril, depois 12 de maio, houve uma outra promessa para o final de maio, e aí veio o novo secretário, uma promessa para 12 de junho, e há umas 2 semanas atrás, o governador do estado falava com o prefeito Rafael e anunciava que seguramente meados de junho, quer dizer, o mês de junho já está acabando, o hospital não foi inaugurado, e agora houve uma divulgação, houve um detalhe também que a gente não anuncia sempre, mas às vezes até por conta de tempo. No plano, quando saiu aquele instituto, o IABAS, não sei se você se lembra agora recentemente, houve a divulgação do novo plano
né, para os hospitais de campanha no estado, que são 7, somente 2 foram entregues daquele jeito que a gente sabe. E os hospitais de Casimiro de Abreu e de Campos já não constavam mais nessa lista. Aí o governador apareceu dizendo não, que houve isso foi uma entrevista do secretário Fernando Ferri aqui na Serra, em Friburgo, onde ele foi lá acompanhar também, né, as obras lá do hospital de lá. E ele falou, não, houve um erro de digitação ali, faltou incluir isso aí no projeto, mas como é que você faz um projeto que está se tratando de salvar milhares de vidas, né, e você esquece de colocar 2 hospitais tão importantes assim, maior cidade do interior do estado, maior PIB e tudo mais. Então você fica vendo que há um despreparo muito grande. Bom, e aí finalmente chegou essa ligação lá do governador o Witzel, né, com o prefeito Rafael, e ele prometendo para meados de junho, e agora, né, um estudo revela que, né, o hospital não deve ser montado. Como é que você vê isso sendo parte da administração e como é que vocês estão lidando com esta situação, já que o hospital naturalmente faz muita falta? Exatamente, Cláudio, eu vou reiterar. O hospital de campanha ele é necessário, sim, principalmente porque, e aí eu já estou antecipando, mas uma pauta que você já citou, o hospital de campanha ele visava atender toda a região norte e noroeste fluminense. Obviamente que Macaé está bem próximo a Casimiro, teria um hospital lá, mas dentro de uma regionalização da saúde, viria para nos socorrer, viria para atender toda a nossa região, inclusive Itaperuna. Itaperuna eu estou citando já por conta lá do Hospital São José do Havaí, que tivemos a notícia de que não vai atender mais SUS, mas não só isso, aí a gente pega São João da Barra, São Francisco, e vamos, que é Quissamã, Carapebus, todas essas cidades, São Fidélis, todas essas cidades, elas têm justamente como polo de atendimento à saúde campos. Então, o nosso atendimento de combate ao coronavírus vai muito além dos nossos munícipes, vai muito além dos nossos cidadãos. Então, assim, o hospital de campanha, ele visa conter a necessidade da saúde de toda a região. Então, há a necessidade, isso é ponto pacífico. Só que algo, e aí eu já falando uma coisa importante, algo que nós temos dito é que, é onde eu falo que eu reitero, nós estamos desde o primeiro minuto de trabalho caminhando e trabalhando com muito esforço, dificuldades que todos nós sabemos, é até matéria do terceiro bloco, mas de maneira incessante, caminhando com as nossas próprias pernas para tentar que não haja, para não deixar haver um colapso no atendimento à saúde. Então o hospital de campanha serviria para isso, para evitar esse colapso. Mas, graças a Deus, todo o trabalho desempenhado até agora, seja no que diz respeito ao isolamento, seja no que diz respeito à ampliação da capacidade de atendimento à saúde, pelo prefeito Rafael Diniz, não deixou colapsar a área da saúde. Mas o hospital de campanha, desde o primeiro momento, ele é sim muito necessário. E aí, Cláudio, quando você fala sobre todas essas promessas, tudo que foi dito, é importante destacar que lá atrás, aí você fala, por exemplo, da ligação do governador. Logo após a ligação do governador, salvo engano, na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira teve aquela operação quanto a tentar buscar documentos. No Palácio. Então, assim, toda vez que nós temos uma promessa, um planejamento, acaba acontecendo algo que muda. Outro fato importante de falar, quando a gente estava lá falando, quando começamos a um contato com o ex-secretário Ferri, nós conversamos num dia, ele fez um prognóstico, quando chegou à noite, veio o Tribunal de Contas dizendo que já não podia mais pagar nada a Iabas. Então, assim, cada hora a gente ia sendo tomado de surpresa o nosso planejamento não, na verdade o nosso contato era institucional, ainda é muito institucional e muito difícil. Mas toda vez que a gente tinha um norte, isso acabava caindo por terra porque acontecia alguma coisa. Por último, inclusive, a saída do secretário. Então, assim, e aí a gente tem que começar tudo do zero, tentar um contato de novo, um diálogo de novo. Enfim, de fato, o hospital de campanha é muito necessário porque visa atender toda a região
e infelizmente até agora não inaugurado. Quando a gente fala e cita que ele foi colocado lá atrás como se não fosse abrir, e agora, por último, divulgado um documento da secretaria, um documento técnico, dizendo que ele não deveria ser aberto, é importante destacar o que é um hospital de campanha. O hospital de campanha, como a gente sabe, a maneira mais comum, é justamente aquele que é montado para que haja o atendimento transitório à saúde, justamente para evitar esse colapso diante de um maior fluxo de atendimento e que é transitório. E se a gente for pegar ao pé da letra para ver a capacidade do nosso município, e aí vem um trabalho muito bom da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, desde o primeiro momento, apresentou para o Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria do Estadual de Saúde, um plano que mostrava que a nossa rede filantrópica tem capacidade de atendimento. Então, se a gente colocasse de fato ao pé da letra, bastaria que o governo do Estado, e talvez a um custo muito menor, procurasse as entidades filantrópicas para disponibilizar leitos. Então, eu posso estar falando que o hospital de campanha ele seria a estrutura física seria desnecessária, mas seria de suma importância que houvesse a oferta de leitos por parte, né, do governo do Estado. Lembrando, mais uma vez, que nós não paramos, nós estamos nesse trabalho incessante de tentar ampliar leitos, de ampliar a nossa capacidade. Mas chega um momento, Cláudio, que o Estado tem a sua contraprestação, tem a necessidade de participar disso, não só porque a gente tem nosso limite de capacidade econômica, mas também por conta de estrutura que o Estado tem para apresentar com materiais, até mesmo com pessoal, com insumos, com equipamentos. Então, assim, é triste a gente ver, no dia 25 de junho, próximo a 3 meses de que nós abrimos o Centro de Combate ao Coronavírus, nós estarmos falando que ainda não temos nenhuma oferta de leito pelo Estado do Rio de Janeiro. É complicado. Hoje o Brasil enfrenta o vírus aí de forma muito desorganizada, e enquanto a gente falava aqui, eu sempre falo, o vírus ele é não só potente na questão da virulência, mas organizado. O vírus parece que ele vai percebendo onde é que tem os problemas tanto é que ele está migrando agora para o interior, né? E é uma outra preocupação. Você falava sobre o novo secretário, é o médico tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o Alex Busquet, que assumiu já a secretaria. Você revelou também a importância, vocês não abrem mão, hoje a Prefeitura de Campos não abre mão de ter o hospital, mesmo com o número de leitos avançando, parece que vocês têm um plano aí de mais 10 leitos ainda para esta semana, até semana que vem. Já são mais de 200 leitos, né, no total, entre UTIs e clínicos. Você falava então aí dessa questão da importância. Vocês não abrem mão desse hospital e, se for o caso, não dá ainda para contratualizar essa rede nossa filantrópica? E ainda, você já teve um contato com o novo secretário? Eu digo você, a equipe, o prefeito, sim, claro, secretária, enfim. A gente trabalha aqui de uma maneira assim, incessante, num grupo que a gente fala que é justamente esse grupo de crise, esse comitê de crise que tenta lidar com todos os assuntos nesse sentido. Então, assim, a gente até brinca que nós nos multiplicamos para tentar atender a todos os segmentos, todas as necessidades. Vamos lá, a gente não abre mão, e eu vou dar um dado importante que é tema do nosso próximo bloco, mas é um dado muito importante, e eu posso afirmar, essa semana nós não estamos na fase amarela porque não temos o hospital de campanha. Se nós tivéssemos o hospital de campanha, essa semana nós estaríamos na fase amarela. Isso é dado, isso é um número real, tá? Porque a pergunta do milhão, que todo mundo passa por isso, desde a China, Cláudio, é o seguinte, é o equilíbrio entre o isolamento social
e a necessidade da manutenção das atividades econômicas. Nós vivemos um grande dilema, o mundo vive esse grande dilema, estamos lidando com uma situação muito nova e que a gente precisa tentar encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio cada vez mais se mostra fato que ele se dá com base na capacidade de atendimento à saúde. O vírus por si só, obviamente, já atingimos 100 mortes confirmadas. O vírus ele é muito agressivo, a doença é muito agressiva. Só que o maior problema, algo que a gente viu, por exemplo, em Manaus, algo que a gente chegou perto aqui no Rio de Janeiro, mas de uma forma mais gritante na Europa e nos Estados Unidos, o grande problema do vírus é que ele demanda um atendimento da saúde muito maior do que o normal. E o que não pode acontecer é a pessoa ficar sem o atendimento. Então, o isolamento social, ele existe justamente para isso, para que, ao mesmo tempo, não haja muitas pessoas precisando do atendimento. Então, por conta disso, a gente pode dizer que quando a gente tem uma estrutura maior da saúde, nós podemos, de certa maneira, flexibilizar o isolamento. Não tem razão para você não liberar alguns segmentos se você tem, por exemplo, apenas 50% da sua capacidade. É o que a gente está vendo já começando a voltar lá em São Paulo. Tem uma segunda onda, existe essa segunda onda? É claro, isso é possível. Agora, o que a gente não pode deixar é que o cidadão ele fique sem atendimento. E isso eu posso dizer que até agora em Campos não aconteceu. Mas não aconteceu e justamente porque a gente está tendo que continuar nas medidas de isolamento. Então, assim, a gente não abre mão do hospital de campanha e aí de uma maneira mais clara, como você bem colocou. A gente não abre mão que o Estado abra leitos. Então, pode ser lá onde foi montado, mas também na nossa rede contratualizada. A nossa ideia é justamente de tentar passar um plano para que não haja um colapso da saúde. Então, quando a gente fala que não abre mão do hospital de campanha, é isso. A gente não abre mão que o Estado ainda venha a trazer a abertura de novos leitos para toda a nossa região. Sobre os hospitais filantrópicos de Campos, que são contratualizados pela Prefeitura, nós recebemos aqui o Dr. Frederico Paes, que é o diretor, o presidente do Hospital Plantadores de Cana, e ele revelou também nesse programa que todos os hospitais, indistintamente, a Santa Casa, o Hospital Plantadores de Cana, a Beneficência Portuguesa e o Álvaro Alvim fizeram um documento antes desse hospital começar a ser construído, quando surgiu as primeiras informações de que Campos teria um hospital de campanha. O doutor Frederico falou isso aqui, não me lembro a data agora, mas não tem muito tempo, claro, de que todos os hospitais, e depois falou ao vivo também a quantidade de leitos de cada um. Por exemplo, o Hospital Plantadores de Cana, eu me lembro bem, ele falou, temos condições de oferecer 10 leitos imediatamente, e aí o Estado equipa, né, para virar UTI, que são leitos clínicos, o Estado só vai equipar para virar UTI e vai pagar uma espécie de uma diária ao hospital, claro, né? Porque se não adianta equipar, porque tem que ter energia, tem que ter a equipe, enfim, não precisaria contratar novas pessoas, poderia aproveitar, poderia contratar novos profissionais, é sempre bom, mas assim, poderia aproveitar muitos do que estão parados hoje, ou que estão por conta desse plano aí de afastamento do governo, né? São 60 dias que a pessoa fica em casa, só suspende o contrato temporariamente. Enfim, faltou o quê? Faltou gestão nisso aí, do governo do Estado? Olha, Cláudio, assim, eu não consigo te apontar o que faltou, mas eu acho que a própria mídia já tem demonstrado o que está acontecendo. Eu preciso aqui estar falando porque eu acho que a mídia já está bem ciente do que está acontecendo. Inclusive, você citou, nós temos o deputado estadual Rodrigo Bacelar relatando o processo de impeachment do governador. Então, assim, eu prefiro deixar que a própria imprensa, a própria mídia trate sobre o tema, porque é algo que está muito público e notório. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro está muito público e notório. Então, assim,
eu não consigo dizer se é ou não falta de gestão. Eu consigo dizer apenas que é inadmissível que não haja a abertura de leitos aqui. E o Frederico, a gente conversou até em outras oportunidades, ele foi muito feliz em mostrar isso, em mostrar justamente que a nossa rede de saúde, Cláudio, ela é muito boa, ela é muito grande. Assim, é uma rede que vem trabalhando de uma forma admirável, a gente não pode deixar de citar isso, e a gente vem tentando encontrar forma de trabalhar em conjunto, porque aqui só tem um objetivo, Cláudio. O objetivo é preservar vidas. O objetivo é um bem comum. Existe o seguinte: somos nós contra o coronavírus. Não tem outra forma de enxergar a situação. Então, assim, eu só posso lamentar, sem querer dizer se é por falta de gestão ou não, só posso lamentar não ter a abertura de leitos. Sim. Falando em leitos aqui, só para a gente ir já fechando esse bloco, são, pelas minhas contas aqui, passa o número já passa de 200. Pelo menos 204 ou 206, a gente acabou tentando fazer uma conta aqui, mas você mesmo falou, Cláudio, está muito dinâmico esse crescimento de leitos. Que bom, né? Menos mal, boa notícia. Que o número de infectados também tem um dinamismo extraordinário, sem contar a subnotificação, né, o Fábio? Que é mundial, não é um problema do Brasil só, não. Poucos países conseguiram fazer teste em massa, que seria o ideal. E nós vamos falar sobre isso também, porque tem agora aí uma série de parcerias que vocês estão fazendo sobre esse teste, eu não digo em massa, mas com um número maior. Inclusive tem até um aplicativo, a gente chega lá. São 204 leitos aqui, sendo 72 leitos de UTI, 123 leitos clínicos pela rede da prefeitura, né? CCC, lá a unidade de pronto, unidade pré-hospitalar de São José, né? Enfim, espalhada aí pelo HGG, pelo Ferreira Machado, chegamos aí a esses números que eu falei, 72 unidades de UTI, 123 leitos clínicos, e aí vem mais. Os hospitais contratualizados, me parece que vocês vão tentar fazer uma parceria nova aí, e aí eu gostaria que você confirmasse. E tem também uma outra pergunta. Foi contratado um hospital particular de Campos, que é o Dr. Beda, para leitos para pacientes oncológicos, e também o Hospital Plantadores de Cana foi contratado também para leitos de gestantes em, né, situação mais grave, né, que tenha contraído a doença. Esses números batem, estão certos? Já vão aumentar? Como é que estão esses números em campo? Dá uma atualizada para a gente aí, por favor. Claro, perfeito. A gente não está medindo esforços, como a gente tem dito, para ampliar a nossa rede de atendimento. Nós chegamos a 199 leitos informados no final de semana, com 72 leitos de UTI e 123 leitos clínicos. Fizemos uma reserva, e aí é importante dizer, nós fizemos uma reserva técnica no Plantadores de Cana de 6 leitos de UTI, tá? Assim como para pacientes gestantes de alto risco, assim como no Dr. Beda, que é um hospital contratualizado em termos de oncologia e hemodiálise, para pacientes oncológicos e de hemodiálise, que são 3 leitos lá. Por quê? O que acontecia antes? Pacientes oncológicos e gestantes de alto risco estavam lá no CCC. Então, assim, a gente está ampliando, a gente consegue alocar essas pessoas justamente nesses hospitais referências na área, o que é bom para o paciente, assim como amplia a nossa capacidade de atendimento. E esse trabalho, como você falou, é incessante. Nós abrimos leitos no HGG, temos leitos pediátricos de UTI no Ferreira Machado, reservados à Covid. Temos trabalhado justamente em várias frentes para tentar ampliar. Você tocou num ponto que eu vejo muito poucas pessoas falando,
Mas estou vendo, por exemplo, o Maurício que está nos assistindo, mas outras pessoas que são da Baixada já têm essa total noção. A nossa unidade do Hospital São José é justamente uma referência no combate ao coronavírus. Serve justamente como referência a toda a Baixada. E nós fizemos um trabalho inédito lá, que foi de colocar unidades, leitos de UTI no Hospital São José. É uma unidade de pré-hospitalar, mas que hoje ela já não fica mais só como pré-hospitalar, ela já funciona com leitos de UTI, pacientes fixos, porque antes era só passagem, entendeu? Então, assim, nossa capacidade está aumentando, estamos tentando ampliar na nossa rede contratualizada, via município, repetindo, o prefeito Rafael Diniz está tentando fazer o máximo para ampliar dentro da rede contratualizada. Você tocou um ponto importante, não é só contratar a rede os hospitais filantrópicos, a gente precisa de equipamentos, os hospitais filantrópicos precisam de equipamentos, então assim, a gente está atingindo o nosso limite de ampliação, mas ainda com ampliação. Muito provavelmente, como você falou, esse número é dinâmico, mas muito provavelmente a gente chega ao final de semana anunciando mais leitos. E aí quando você fala sobre a disseminação do vírus, o aumento do número de casos, e você falou sobre teste massa. De fato, o teste massa é aquilo que é mais primordial. Infelizmente, o Brasil como um todo não conseguiu essa capacidade de testagem em massa, mas a gente fica feliz em poder dizer que a gente pretende alcançar o número de 30 mil testes realizados. Estamos chegando... Eu diria que nesse trabalho, e a gente vai falar sobre isso, o que já estamos fazendo. Por exemplo, ontem com a testagem das forças de segurança, começamos pelos bombeiros militares, vamos testar policiais militares da cidade, já temos testado toda a nossa rede de saúde, seguindo protocolos do Ministério da Saúde. Então a nossa ideia é chegar aos 30 mil, podendo dizer que a gente já testou aí quase 10 mil pessoas para o vírus. Então, assim, chegar a esse número é expressivo para que a gente consiga enxergar como que está sendo a disseminação do vírus e poder criar nossa capacidade de atendimento à saúde de uma forma correta, para que ninguém fique desamparado. Fechamento do hospital, a suspensão do atendimento do Hospital São José do Avaí em Itaperuna pelo SUS implica em que para Campos? O nosso receio justamente, Cláudio, que pacientes da região comecem a buscar Campos. Existe essa preocupação. Quando a gente fala em preocupação, não é nada contra as pessoas que venham a Campos buscar o nosso atendimento. Não é por isso. É justamente por conta desses números que já se mostram com taxas de ocupação muito elevadas. Então, assim, os pacientes que talvez, eu não vou nem falar Cardoso, que de Cardoso já era normal vir a Campos, mas de Talva, que era atendido em Itaperuna, provavelmente vai passar a ser atendido em Campos. De Itaperuna mesmo, provavelmente vão tentar vir a Campos. De toda a região ali, eu posso ir longe, mas existe uma possibilidade que eles procurem Bom Jesus, mas também nós temos Campos aqui que é próximo. Nós estamos aqui numa região norte que tendo Campos como o polo de medicina, de saúde, de atendimento. Então, assim, é possível que haja um aumento de demanda em Campos por conta dessa suspensão do São José do Avaí. E ali, você falou, Italva, aquela região ali de Cardoso, já vem um pouco para cá, porque também já fica mais perto, né, entre Cardoso e Itaperuna, entre Cardoso e Campos, muitos preferem Campos. Italva é 100% Itaperuna, até porque 36 quilômetros ali, é rápido, é perto, enfim. E só dar o crédito aqui, quem colocou essa notícia aí no blog em primeira mão foi o Cristiano Abreu, no blog Ponto de Vista, que é hospedado aqui no portal folha1.com.br, e a gente trocava ideia no Twitter, ele falou a mesma coisa, uma preocupação muito grande, não só com aquela população daquela região, como a sobrecarga aqui para a nossa região, que eu não tenho dúvida, vai acontecer. E aí você vê, quem controla os pedidos, existe um centro, né, o Fábio, né, que faz
esse controle, tanto manda para Itaperuna, ou mandava, né? Ou manda para Campos, ou manda para outro lugar. Enfim, existe um centro de controle disso, não é a prefeitura que faz isso, né? É um centro de regulação estadual. Perfeito. Justamente. É a regionalização da saúde, atendimento à saúde. Temos aqui a região norte, e aí é a partir dos dados que são inseridos pelas secretarias municipais que o Estado regula a região. Você falou em testagem, só para a gente fechar então. O aplicativo Dados do Bem foi lançado agora recentemente. E nós temos hoje aí uma espécie você anunciou também uma vacinação para o pessoal da segurança, né? E tem também uma campanha voltada para os motoboys e taxistas. Você avança também para os comerciários? Como que está o plano desse aplicativo aí do bem? Dados do Bem, né? Cláudio, só para corrigir, você falou vacinação. Vacinação ainda não temos. Não, perdão. Ah, pô, meu Deus, eu estou sonhando tanto com essa vacina que eu já tomei umas 3 já essa noite. Só no sonho. Desculpa. Mas vamos lá. É porque eu vou te só revelar aqui uma história. Rapidinho. Não justificando aqui a troca que eu fiz, o erro não. Peço perdão. Mas, o Bastos, nós estamos trabalhando, não é normal, mas estamos trabalhando nesse sistema presencial. Eu estou fora do risco, né, graças a Deus, né, sou jovem, e a imprensa é considerado serviço essencial, então a gente está bem, vamos trabalhar, está tudo beleza, cumprindo todo o procedimento que a empresa e os próprios setores de saúde determinam e o que a nossa empresa também faz por precaução. Enfim, mas, cara, já são mais de 100 dias que nós estamos nessa vida. E, como na casa de todo mundo, na minha casa também, tem gente que não sai à rua há muito tempo. E o nível de estresse é muito grande. Então, o sonho com a vacina é uma coisa assim. E eu tenho uma professora em casa, e ela fala... A minha esposa pergunta, Cláudio, vai sair a vacina? Não vai? Eu falo, olha, porque viu o teste agora sendo feito em São Paulo, então a gente fica nessa expectativa, vacina, quem dera se fosse vacina para todo mundo, quem dera, mas se é que pode explicar, está explicada a minha troca aí, que é justamente essa tensão, e a gente acredita muito que educação, apesar de São Paulo estar voltando agora, com todo o protocolo, com toda a coisa... Não acredito muito que a gente volte nem tão cedo, infelizmente. A opinião minha, que não quer dizer que seja nada definitivo, claro, evidente. Cláudio, vamos lá. Eu tenho vou ficar com uma imagem desse momento que nós estamos vivendo, esses quase 100 dias de isolamento, confinamento, muito pelo meu pai. O meu pai, ele é grupo de risco, ele é cardiopata, operado, enfim, já acima de 60 anos, e está totalmente isolado, se mantendo em casa o tempo todo. E o meu filho, em 3 anos, tem um relacionamento com ele direto, de ver, o tempo todo. Sempre estavam juntos. E nesse isolamento a gente acaba não tendo esse contato, até mesmo porque eu faço todo o protocolo de desinfecção, mas estou nessa linha de frente, eu estou todos os dias em contato na prefeitura ou nas unidades de saúde, contato com os profissionais. Então, tenho toda a cautela possível, mas eu tenho risco. Então, eu tenho evitado, eu não tenho tido contato com meu pai. E aí, foi essa semana, meu pai foi e falou assim, não, eu vou lá pelo menos à distância de carro e vou ver a distância. Uma cena que me marcou justamente nesse sentido. O meu filho, quando soube que meu pai viria, ele ficou sentado na porta de casa quase meia hora esperando ele chegar. Tadinho. E aí, assim, isso é uma cena que marca. E quando chegou, não queria deixar ir embora, queria abraçar, ver de longe. Então, assim, é justamente isso que a gente vai levar. É um tempo de dificuldade que a nossa geração nunca passou, não tem como dizer que alguém já tenha passado por isso. Então, assim, a gente vai caminhando com muita luta, e aí eu quero pegar o gancho justamente para falar tudo que a gente tem feito, Cláudio. Assim, eu fico muito feliz em ver que nossos passos têm sido corretos e que, de uma maneira geral, e aí sem politicagem falando, porque tem muita gente querendo fazer politicagem, os nossos passos têm sido, pelo menos,
confirmados pela população. A população, de uma maneira geral, tem concordado com as nossas atitudes. Então, assim, a gente consegue dizer que, por mais que não haja o certo ou o errado, porque é uma situação muito nova, a gente tem visto dar certo tudo aquilo que nós temos feito, tá? Então, pegando esse gancho e falando justamente para essa questão do nosso sonho com a vacina, vamos falar sobre a testagem. A testagem, a gente existe o grupo DOR no Rio de Janeiro, que criou o aplicativo Dados do Bem, que tenta de uma forma, com base em parâmetros, em estatística, tentar equilibrar, ver quem deve ser testado, justamente porque não há testagem em massa. Então a gente precisa equilibrar quem deve ser testado. E aí o que o Dados do Bem se propõe, e isso é um estudo que vem da UFRJ, que vem da Fiocruz, que vem da UF. O que diz esse estudo? Você tem que tentar fazer a testagem para acompanhar a disseminação do vírus, seguindo 2 critérios básicos: os segmentos, atividades econômicas, principalmente as em funcionamento e que vão funcionar conforme o plano de retomada, assim como localidades, regiões. Então é isso que nós temos feito, Cláudio. Você falou justamente, nós começamos, e aí eu volto a dizer, a nossa área de saúde já tem sido testada, as forças de segurança começaram a ser testadas agora, ontem com os bombeiros, teremos polícia militar, a polícia civil já foi testada, importante dizer. E aí eu vou já falar algo taxistas auxiliares e motoboys também começaram a ser testados, também lembrando de uma parceria. Não posso deixar de agradecer quem iniciou esse processo de testagem, Dados do Bem, foi o comitê lá do Porto do Açu. Não podemos deixar de destacar a parceria deles, assim como tem nos ajudado o SESC Senat, tá? Então essa parceria Dados do Bem, SESC Senat, o Porto do Açu, começou, deu início, deu start a essa testagem. E aí, após os motoboys, a gente tem um planejamento, os comerciários, enquanto eu estou aqui em reunião com vocês, provavelmente, Felipe Kitanide está lá em reunião com as entidades do comércio para tratar acerca dessa possível testagem aos comerciários. Estamos tratando isso agora? Ele provavelmente está agora, ele tinha uma reunião agora de manhã para tratar sobre essa testagem aos comerciários. Temos uma expectativa de um segundo momento também ter uma testagem ao setor de bares, restaurantes e hotéis, justamente já se preparando para uma retomada das atividades. E aí eu vou dar em primeira mão algo que já está concreto, tá? Isso a gente falou, eu e o Felipe conversamos ontem meia-noite mais ou menos, isso já é concreto. Vamos iniciar uma testagem a toda a equipe de coleta de lixo nas ruas. Então, garis e catadores de coleta seletiva serão testados. Então, isso é algo que a gente confirmou ontem à noite. Já temos um projeto de testagem a esses profissionais. Qual o número? Então, assim... Desculpa, perdão. Não, perdão. Qual o número de testes por esse aplicativo? Você tem um total aí? A gente não tem total, a gente não está trabalhando com total, Cláudio. A gente está trabalhando com essa estimativa de atingir 30 mil testes. Sim. A gente não está separando por segmento, até porque o Dados do Bem, não sei se você já fez seu cadastro, se não fez, faz lá, é interessante. E todos aqueles que puderem mesmo que eu não tenha nada, que eu não esteja... Que você não tenha nada, porque o aplicativo ele começa a entender a situação real do município. Então ele vai ver que você se cadastrou, ele vai ver que você não tem sintomas agora. Se você vier a ter sintomas, você vai abrir de novo com o seu cadastro e ele vai ver que você não tinha sintomas e agora tem. E ele vai tentar enxergar a disseminação do vírus. Então você vai lá fazer seu cadastro, você vai colocar qual é a sua atividade, você vai colocar se você tem sintoma ou não, e o aplicativo vai dizer, você tem que fazer a testagem, e aí aguarde que você pode ser selecionado. E você recebe pelo aplicativo mesmo. O aplicativo te notifica, olha, está marcado para tal local, tal hora você fazer o seu teste. Então, assim, é algo muito tecnológico e importante a esse mapa, a esse controle da disseminação. Bom, a gente alongou bem esse bloco, acho que foi bem abordada essa questão de números e de atendimentos, porque existem muitas dúvidas, e tem algumas aqui que vão chegando para a gente nas redes sociais também,
Naturalmente a gente vai registrá-las aqui para você, passo para você daqui a pouco, né? E a gente fecha esse bloco então, o meu caro Fábio Bastos, subsecretário de governo do município de Campos. No próximo bloco a gente entra mais ainda em outro assunto que é muito mais cheio de dúvidas, que é esse plano, né, de retomada das atividades econômicas e sociais do município. Estamos no período laranja, na fase laranja, e a gente quer chegar logo na fase verde, e na branca, né, que é a última lá na frente. Mas o que está faltando para a gente chegar nessa fase verde? O que vai ser feito para que a gente possa adiantar o processo, chegar nessa fase verde com, acima de tudo, responsabilidade? Entre outras perguntas, a gente faz aí a você no próximo bloco. São 8h07, você está ouvindo a Folha FM 98,3, também pelo streaming no Face, Folha FM 98,3, pode colocar vírgula lá que você vai achar fácil aí o nosso streaming, e também pelo YouTube, e logo mais esse programa estará editado em podcast. Nós voltamos em 2 minutos com o subsecretário de governo do município de Campos, Fábio Bastos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exame